Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis já estreou no Brasil, eu já assisti o filme, inclusive trouxe uma análise aqui sem spoilers, mas dessa vez vou fazer uma análise com spoilers, falar alguns pontos dessa história, falar da trama em si, dos personagens e também do final, que foi um final muito emocionante. Eu tenho certeza que se você assistiu, você deve ter ficado arrepiado. E aí, meu amigo nerd, eu sou o Ale do Ale Nerd. Nesse vídeo eu vou dizer o que eu achei de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Será que vale a pena assistir esse filme? Porque é um filme de origem, né, galera? E filme de origem de heróis, a gente sabe que eles seguem uma fórmula muito batida. A gente já tem mais de 20 filmes da Marvel e todo filme de origem de herói é quase que a mesma coisa. A gente tem um herói que a gente vê um pouquinho da vida dele, depois ele ganha os poderes em certo momento do filme. Um outro cara ganha poderes também, decide usar pro mal. Aí eles dois acabam se enfrentando, o vilão ganha, depois eles lutam de novo. Alguém tá em perigo, alguém próximo do herói, o herói ganha na última vez. E aí ele vira um herói. Geralmente, os filmes de heróis, eles começam a ser bons a partir do segundo. Claro que tem suas exceções, tem muito filme de origem que sim é bom, só que a maioria ele segue esse padrão, segue essa fórmula. Shang-Chi também faz isso, ele segue uma fórmula, mas ele se diferencia porque ele não apresenta apenas o herói Shang-Chi. A gente tem a apresentação dele, só que para começo de conversa o filme começa apresentando um vilão. A gente é primeiramente apresentado ao Wenwu, o pai do Shang-Chi. A gente vê ele usando os Dez Anéis há 1000 anos atrás, derrotando impérios, criando o exército dos Dez Anéis dele. E a gente não tem uma explicação do porquê, de onde vieram esses 10 Anéis do Poder, né? Da onde ele conseguiu isso. Isso é algo que não é explicado no filme. E é uma das dúvidas que eu tenho. Mas a gente vai acompanhando a evolução dele ao longo do milênio, e aí a gente acompanha a história em 1996, quando Shang-Chi vai com uma pequena equipe até uma floresta, onde ele quer invadir o reino mágico de Ta Lo, que é uma cidade, um vilarejo, que existe em outra dimensão, e lá existem criaturas místicas, criaturas mágicas, e ele quer invadir esse lugar por algum motivo que eu não consigo lembrar assim de cabeça, galera. Já faz uns 2 dias que eu assisti esse filme. Mas quando ele consegue chegar até a entrada de Ta Lo, onde supostamente seria a entrada desse reino mágico, ele encontra a Yin Li, que é uma mulher guardiã do portão. Eles lutam e ele usa os 10 Anéis. Ele, o Wenwu, que não tinha sido derrotado em nenhum momento da história até aquele momento, ele é derrotado pela Yin Li, que usa não só artes marciais, como também ao que parece ser o Chi dela, né? Usa o controle do Chi para até mesmo roubar os 10 Anéis do próprio Wenwu. Então eles lutam, mas rola um clima entre eles, e é assim que ele conhece a mãe do Shang-Chi, a Yin Li. Ela abandona o vilarejo, vai morar com o Wenwu, e ele abandona os 10 Anéis, ele guarda eles e decide viver uma vida normal com ela. E é aí que nasce o Shang-Chi e a Xia-Ling. E o filme é basicamente uma história sobre a família. A gente acompanha a família do Shang-Chi, tem a questão da mãe dele, o pai, a irmã, e ao longo do filme nós descobrimos que a mãe dele foi assassinada por antigos rivais do Wenwu, e foi quando ele decidiu voltar a controlar os 10 Anéis, tanto a equipe dos 10 Anéis quanto o artefato, né? Então ele treina o filho dele para ser um assassino, e com 14 anos ele manda o Shang-Chi numa missão para assassinar o cara que matou a mãe dele. E ele consegue fazer isso, o Shang-Chi cumpre a missão, mas ele foge para São Francisco e cria uma identidade nova, que é a de Shaun. E é assim que a Kate conhece ele. Ela conhece ele por Shaun, não sabe a história dele, até chegar o momento onde eles são atacados no ônibus, inclusive tem essas cenas no trailer, pelo também Razor Fist, que foi um vilão que eu achei legal, não teve uma grande profundidade, mas eu gostei do Razor Fist. Ele deu uma ansiedade à luta contra ele, eles destroem o ônibus e a Kate acaba descobrindo sobre ele. Então a partir daí a gente vai vendo a história se desenrolar nisso. Ele acaba caindo na armadilha, depois ele vai atrás da irmã dele para avisar que o pai dele tá atrás dos dois. E aí os dois acabam sendo capturados pelo Wenwu e levados à base dos 10 Anéis do Poder. Eu gostei muito, galera, dessa história, apesar de ter alguns elementos ali da fórmula dos filmes de origem, ele foge bastante porque a gente não tem o Shang-Chi como um herói que vai ganhando os poderes ao longo do tempo. As habilidades que ele usa como herói nesse filme, ele já tem desde o início. A gente tem todo esse passado e não é um filme que apenas mostra o Shang-Chi e ele ganhando os poderes, ele também aprofunda no passado do herói. É um filme sobre amor, de certa forma, um amor que o Wenwu sente pela mãe do Shang-Chi e também sente pelos filhos, porque mesmo o Wenwu sendo um vilão, ele realmente quer os filhos dele do lado dele para poder governar o mundo, de certa forma. Vamos falar dos personagens. O Shang-Chi, ele é um personagem bem legal, eu achei ele bem divertido,
mas ele também não é aquele personagem cômico, vamos dizer assim. Ele é um personagem mais sério, ele tem toda essa questão das trevas do passado dele, ele tá tentando fugir do passado dele, mas ele acaba sendo arrastado de volta pelo pai dele. E a gente também tem a Kate, que é a melhor amiga dele. Muita gente viu nos trailers acreditando que a Kate ia ser apenas um alívio cômico, ela não passaria disso, seria uma personagem que só estaria ali para fazer piada. A gente tem alguns exemplos disso ao longo do MCU. Só que não, a Kate é muito mais do que isso, ela foi muito importante desde o início do filme, ela é muito habilidosa na direção, ela dirige os carros lá pro Shang-Chi, ela faz várias fugas que acontecem nesse filme, inclusive ela é crucial até mesmo para chegar a Ta Lo, então ela não é só um alívio cômico, na verdade eu nem senti que ela era um alívio cômico, ela é sim mais divertida do que os outros personagens, mas não é forçado, eu acho que esse filme ele acertou muito na dose do humor. A gente tem, por exemplo, Thor Ragnarok, que foi um excelente filme, eu adorei, pra mim é um dos melhores filmes do MCU, só que eles exageraram na dosagem de piada, e aquilo me deixou muito incomodado. Só que Shang-Chi não, ele faz as piadas na quantidade certa. A gente também tem a Xia-Ling, que é a irmã mais nova do Shang-Chi, ela não treinou com os 10 Anéis, tudo que ela aprendeu sozinha, e ela é uma personagem muito forte, eu gostei muito, é uma mulher muito forte. Quando o Shang-Chi abandonou ela lá nos 10 Anéis, ela passou 6 anos esperando ele, e depois ela acabou decidindo por conta própria sair, e é onde ela monta aquele torneio onde a gente vê a batalha entre o Wong e o Abominável. E galera, essa luta aqui do Wong e Abominável, vou falar um pouquinho sobre ela. Essa luta ela me decepcionou de certa forma, eu até tinha gostado dela, eu gostei, mas ela é pequena demais. O que a gente vê nesse filme é basicamente o que apareceu no trailer. A luta acaba muito rápido, o Abominável é derrotado com um único golpe, e não é nem um golpe do Wong em si, é o próprio soco do Abominável. Parece que ele tá diferente da versão de 2008 do Hulk, o Incrível Hulk. Aquela versão parecia mais inteligente. E a gente sabe que visualmente o Abominável tá sim diferente nesse filme. Ele tá com um visual totalmente novo. Só que além do visual, ele parece mais burro. Ele parece estar mais burro e até mais manso, já que parece que ele tem amizade com o Wong. Isso foi algo que me surpreendeu no filme. O Wong tá conversando com o Abominável, inclusive parece que eles estão treinando. O Wong abre um portal e leva ele para algum lugar e ele chama o Wong, ele chama o Abominável, não o Wong. O Wong chama o Abominável e chama ele de Emil ainda, é o verdadeiro nome do Abominável, Emil Blonsky. Ele chama o Abominável para entrar no portal, o Abominável entra com ele e eles ficam treinando lá. E não tem explicação o filme inteiro do porquê isso aconteceu, ou o que eles estão fazendo, o que ele está tramando. Talvez tenha ligação com a cena pós-crédito, mas eu vou falar dela talvez em um outro vídeo. E aí a gente vamos tentar decifrar o que o Abominável está fazendo de fato. Provavelmente isso só vai ser respondido em She-Hulk, ou em Doutor Estranho 2, ou em Shang-Chi 2, talvez. E eu deixei por último o melhor vilão, que eu considero o melhor vilão desse filme, e pra mim já tá entre os 5 melhores do MCU, que é o Wen-Wu. O Wen-Wu, galera, você se conecta com ele de uma forma que eu não me conectei com nenhum outro vilão. Talvez com Thanos, assim, de certa forma. A gente não se conecta com Thanos, mas a visão que ele tem é muito... Você consegue comprar aquela ideia. Ela é bem hipnótica. E o Wen-Wu também tem um background muito bom. Ele perdeu a esposa dele, voltou para as sombras. A esposa dele era o amor da vida dele. Aí, depois os filhos fugiram, ele ficou totalmente sozinho. E o que ele faz nesse filme de invadir Ta Lo não é por fazer, não é porque ele quer poder e conquistar o mundo. É porque ele tá ouvindo a voz da esposa dele, chamando ele, dizendo que tá aprisionada nesse reino, que o povo dela aprisionou a alma dela. E que se ele for até lá e derrotar todos eles, ele vai ter ela de volta. Então ele é manipulado por essas criaturas que vieram de outra dimensão e estão presas em Ta Lo, que são os monstros sugadores de alma. Se elas tiver um nome, você deixa aqui nos comentários, porque eu não consigo lembrar assim de cabeça. Então a gente tem toda essa trama, o Wen-Wu quer levar os filhos dele para invadir Ta Lo com ele, só que os filhos dele são contra, então ele prende os filhos dele. E aí, galera, que tem a grande participação secreta, que inclusive eu trouxe um vídeo aqui no canal falando que ele ia aparecer nesse filme e ele apareceu, que é o Mandarim, o Trevor, o ator que fez o Mandarim em Homem de Ferro 3. Ele foi preso pelo Wen-Wu, o Wen-Wu ia assassinar ele, só que segundo o Trevor ele deu uma demonstração ali, ele fez uma atuação, e o Wen-Wu gostou e deixou ele preso desde então. Então ele está sendo mantido em cativeiro para atuar todas as semanas para o exército dos 10 Anéis. Galera, mesmo que muita gente, muitas fontes, inclusive o vídeo que eu trouxe, tenha previsto que o Trevor ia voltar nesse filme como Mandarim, foi muito surpreendente a participação dele, porque eu achei que ia ser uma pequena cena e que ele ia morrer nesse filme. Gente, eu pensei que a cena que ele ia aparecer seria a cena em que ele ia morrer. Mas não, ele é muito importante pro filme todo. Ele não é alguém que tá colocado ali só pra fazer uma gracinha ou fazer conexão com o Homem de Ferro 3. Inclusive, ele que faz o Shang-Chi e a Xia-Ling entrar em Ta Lo,
ele que dá a rota ali pra ele, já que ele tem uma criatura mágica que veio de Talô, mas ele é o único que consegue traduzir ela. Então ele vai pra Talô, inclusive na grande batalha, ele ajuda na batalha e por fim ele acaba ficando e vivendo com aquele povo. Eu achei muito bom o final que deram pra um personagem que já tinha sido esquecido lá de Homem de Ferro 3, já faz uns 10 anos desse filme. Então foi um final muito bom, eu realmente fiquei muito surpreso e eu adorei cada minuto que o Trevor tava nesse filme. Mas em Talô, a Xia Ling e o Shang-Chi acabam conhecendo a tia deles, a Nam, que é a irmã da Yen Li. Ela que acaba ensinando o Chi pro Shang-Chi, a Xia Ling acaba indo treinar com a arma dela, e a Kate acaba aprendendo a disparar o arco e flecha. Então até a Kate acaba sendo essencial na batalha final. E nesse momento, galera, é muito bom, porque nesse filme você sente que é algo parecido com Thor 1, o primeiro filme do Thor. Quando a gente assistiu o primeiro filme do Thor, a gente foi introduzido a toda a mitologia nórdica, Asgard, Odin, Loki. Então a gente mergulhou em uma cultura totalmente nova. E Shang-Chi foi a mesma coisa. A gente tem toda a história contada daquele reino de Talô, que é em outra dimensão fica esse reino. E lá vieram as criaturas sugadoras de alma, passaram primeiro por esse reino e depois iriam para o reino dos humanos, a dimensão dos humanos normal. Então esse povo lutou contra eles, mas eles tiveram a ajuda do grande protetor, que é o dragão, que acaba ajudando eles. Então eles prendem essa criatura lá dentro de uma caverna. E são essas criaturas que estão chamando o Wenwu, né, enganando ele. Ele acredita que está indo salvar a mulher. A gente é apresentado aos guerreiros que lutaram contra essa criatura, tem toda a história lá, a mitologia. É você mergulhando em uma cultura totalmente nova. E não é à toa, porque esse filme foi feito pro povo chinês, né? Foi para atrair mais eles, já que o povo chinês representa de 30% a 40% do mercado cinematográfico mundial. Então é muita bilheteria a China, eles têm mais de 1 bilhão de pessoas só nesse país. Então não é à toa que a Marvel quis fazer o Shang-Chi agora. Mas galera, não é um personagem que elas criaram para agradar a China nesse filme. Não, o Shang-Chi já existe nos quadrinhos há muito tempo atrás. Então, basicamente, o filme do Shang-Chi se desenrola nisso, os 10 Anéis acabam invadindo o Talô, eles lutam lá, o exército, um contra o outro, o exército de Talô, o exército dos 10 Anéis, e a grande batalha fica entre o Wenwu e o Shang-Chi. Só que o Shang-Chi, ele é derrotado de primeira. Tá aí um ponto daquela fórmula que eu disse, da origem dos heróis. Todo filme de origem de heróis, o herói é derrotado e depois ele começa a vencer. Então, o Shang-Chi é derrotado, ele é jogado num lago, onde ele afunda, e aí ele acaba conhecendo esse dragão, que é o grande protetor. Eu não entendi exatamente o que aconteceu nesse momento, mas parece que o Shang-Chi ele acaba aceitando não só quem ele é, como também aquela atmosfera toda a mitologia, o passado dele. Ele aceita o lado bom, o lado ruim, e tudo isso faz com que ele acaba conseguindo manipular o Chi. E é quando ele vai até o Wenwu lutar contra ele na entrada da caverna, onde o Wenwu já tinha liberado vários desses monstros sugadores de alma. A essa altura, os dois exércitos que estavam batalhando, eles se uniram e lutaram contra essas criaturas. Foi outra coisa que eu gostei muito, a junção desses dois exércitos, né, deles se unindo contra uma ameaça ainda maior do que o Wenwu. E o Wenwu continuou lá libertando essas criaturas, achando que a mulher dele estava lá. Só que não, aí o Shang-Chi chega, eles lutam outra vez, só que dessa vez o Shang-Chi ganha. O Shang-Chi usa o Chi dele para roubar os anéis do pai dele. E aí ele junta tudo e ao que dava a entender naquele momento, ele ia matar o pai dele com os 10 anéis. Ele tinha tomado essa decisão há uns momentos antes no filme, ele decidiu que ia matar o pai dele, só que ele desiste. Ele implora pro pai dele desistir dessa ideia, porque a mãe dele já tá morta, e ele ainda tem a família dele, que é a Xia Ling e o próprio Shang-Chi. E galera, foi um momento que eu quase chorei na sala de cinema, eu tava sentindo ali as lágrimas quase saindo dos meus olhos. Porque é nesse momento que o grande monstro sugador de alma sai, ele é libertado e ele captura o Wenwu, que nessa altura já tinha meio que aceitado, né? Ao que deu pra entender ali, ele não falou, mas deu pra entender que ele ia desistir sim do ataque, ele ia voltar com o filho dele, mas ele acaba sendo morto por essa criatura. E aí ele passa os 10 anéis pro filho dele, o Shang-Chi. E depois disso tem uma grande batalha, foi uma batalha muito épica do Shang-Chi montado num dragão, junto com a Xia Ling lutando contra essa criatura. A Kate também é essencial no final do filme. Eu achei maravilhoso cada aspecto desse filme. A trilha sonora é de arrepiar, é um filme incrível. E não só isso, a gente tem além da trilha sonora também, os personagens, né? Que é o que tem que comprar, não só os personagens como a história.
Os personagens, cada um, se você olhar individualmente, eles são muito bonitos, eles são muito bem feitos, são muito bonitos, não tem nada a ver com isso. Mas eles são muito bem feitos, são muito bem trabalhados, e eles meio que são, eles estão interligados um com o outro. A história de um é a mesma história do outro, já que é família, é uma história sobre família. Então a motivação que faz o Wenwu agir nas sombras, agir pro mal, é a mesma motivação que faz o Shang-Chi seguir em frente e deter o pai dele, que é a memória da Yin Li, a mãe do Shang-Chi e mulher do Wenwu. No fim, o Shang-Chi se torna um herói, eles salvam o Talô, derrotam as criaturas, obviamente, mas ao custo da morte do Wenwu. Foi um personagem que eu não queria que morresse. O filme inteiro eu gostei dele, não foi algo só no final, porque ele se redimiu, não foi algo que... ele se redimiu no final, eu gostei do personagem. Não, ele é um personagem muito bom desde o início. E aí no final, Shang-Chi e a Kate estão de volta aos Estados Unidos, parece que estão numa casa de karaokê, não tenho certeza ali, mas parece que é um barzinho. E eles estão conversando com os amigos dele quando o Wong volta, abre um portal ali e leva os dois pra dentro, o que parece ser uma livraria, talvez a livraria do Kamar-Taj, que a gente viu em Doutor Estranho. E aí é quando eles conversam sobre os 10 Anéis. A gente sabe que no filme inteiro não foi respondido de onde vieram os 10 Anéis, e nem o próprio Shang-Chi sabe, já que o Wenwu nunca revelou. A gente não sabe nem se o próprio Wenwu sabe de onde vieram os 10 Anéis. Talvez ele só tenha encontrado numa cratera, como é mencionado em uma parte do filme, mas não é confirmado. E na cena pós-crédito continuam falando sobre esses 10 anéis, falando que eles estão emitindo um sinal para algum lugar no espaço. A Capitã Marvel aparece na cena pós-crédito, ela tá com um visual totalmente diferente, então indicando que Shang-Chi se passa bem depois de Vingadores Ultimato, a gente não tem certeza de onde, mas talvez depois de Miss Marvel e She-Hulk, já que o próprio Bruce Banner aparece nessa cena pós-crédito e ele não tá na forma de Hulk, ele tá na forma de Bruce Banner, normal. Então foi muito estranho, a gente não sabia que o Hulk conseguia voltar à forma humana dele. E os dois estão em forma de holograma, reunidos com Wong e com Shang-Chi, onde eles estão discutindo sobre a origem dos 10 Anéis. A Capitã Marvel diz que não conhece eles de nenhuma raça alienígena. O Bruce Banner diz que não conhece aquele tipo de tecnologia e que não parece da Terra. E eles estão emitindo sinal para algum lugar, o que provavelmente vai ser explicado em Shang-Chi 2. Mas o mais legal dessa cena é ver que de alguma forma todos os heróis eles mantêm contato para conversar sobre as grandes ameaças cósmicas. Pelo menos do lado cósmico tá tendo bastante disso, né? Já que o lado urbano não parece ser tão unido desse jeito. A gente tem como exemplo o Homem-Aranha, que tá enfrentando criaturas místicas em Homem-Aranha Longe de Casa, que faz parte do que acontece após o Ultimato, apesar de fazer parte da fase 3. Então a gente tem esse exemplo dele lutando contra aquelas criaturas gigantes que eram ilusões do mistério e não tinha nenhum outro herói para ajudar ele. O lado urbano não parece muito unido, mas o cósmico sim, eles estão formando uma equipe para lutar contra alguma ameaça, e os 10 Anéis é apenas um prelúdio disso. Claro que também tem a segunda cena pós-crédito, na verdade é a cena pós-crédito, né? Aquela é a cena de meio de créditos. E na cena pós-crédito a gente vê que a Xia Ling assumiu os 10 Anéis, ela tá controlando a equipe agora e parece que ela tá dando um toque feminino. Ela tá pintando as paredes, tá fazendo lá qual é o nome daquela arte? Grafite, fazendo grafites nas paredes de figuras femininas. Tem mais mulheres dentro da equipe dos 10 Anéis, então ela tá reformulando a equipe depois da morte dos pais dela. E aí aparece a legenda, os 10 Anéis voltarão. Bom, galera, eu acho que deve ter ficado grande o filme, mas resumindo, eu gostei de tudo nesse filme. Basicamente tudo, né? Tem um momento ali quando o Shang-Chi chega em Talô junto com a Xia Ling e a Kate e o Trevor, que eles ficam ali conhecendo um pouco da cultura do povo. Esse momento o filme parece um pouco parado, parece que o filme não anda, é bem chatinho ali, apesar de estar introduzindo a mitologia nova, né? Só que no resto o filme é incrível, as artes marciais, a coreografia é muito bem feita, muito bem trabalhada a forma de luta, eu só acho que deveria durar mais. Cada luta parece que passa muito rápido, seria legal se estendesse um pouquinho mais. Em questão de artes marciais tá ótimo, personagens também são muito bem feitos. A história eu gostei, ela fugiu um pouco do padrão da fórmula de filmes de origem de heróis, mostrou que a Marvel consegue fazer algo totalmente diferente, ainda assim seguindo a fórmula, já que Shang-Chi teve um pouco dessa fórmula. E honestamente, com esse filme agora eu tô ansioso pro filme dos Eternos, que também vai ser um filme de origem. E eu quero ver como a Marvel vai trabalhar os próximos filmes de origem dela. A gente tem, por exemplo, o Quarteto Fantástico, que vai chegar lá para 2023, talvez. Tem o filme do Blade também. São novos personagens que vão ser introduzidos em filmes. E eu quero ver como vai ser o filme de origem deles, já que Shang-Chi foi muito bem.
Bom, galera, se eu for dar uma nota pra esse filme aqui, eu daria uma nota 8 ou nota 9. Eu acho que o que estragou é que, como eu tenho um canal aqui, eu acabo vendo muita coisa. Então, por exemplo, quando saiu a cena pós-crédito no cinema, eu já sabia o que ia acontecer, porque eu já tinha visto vazar antes e eu trouxe um vídeo aqui no canal sobre isso. Ou também as cenas de ação, né? Eu vi muito vídeo que a Marvel ficou soltando no YouTube, eu fiquei vendo muitas lutas que aconteciam nesse filme. Então eu acabei vendo boa parte delas. Talvez só por isso que eu acho que as lutas acabaram muito rápido, porque eu já tinha visto antes. Mas honestamente, quando eu terminei o filme, eu já tava louco pra assistir de novo. E quando sair no Disney Plus daqui a 45 dias, eu vou reassistir. E se você não assistiu ainda, apesar dos spoilers que você pegou nesse vídeo, eu recomendo que você vá assistir e assista no cinema, porque vai ser uma experiência incrível, de verdade. É insubstituível a experiência desse filme no cinema. Bom, essa foi a minha análise aqui de Shang-Chi. Eu recomendo que vocês assistam esse filme para ver com seus próprios olhos. Quem assistiu aqui sabe do que eu tô falando, é um filme maravilhoso. E se você gostou do vídeo, deixa o like, isso vai me ajudar bastante. Isso é muito importante aqui pro canal, pro YouTube ver que vocês gostam dos vídeos e continuar mandando para vocês, né? E se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque aqui eu vou falar mais de Shang-Chi. Quero falar sobre as coisas que ficaram em aberto nesse filme, sobre pós-crédito, sobre outras coisas, né? Então vou falar sobre tudo isso em outros vídeos ao longo do tempo. Então vamos conversando sobre Shang-Chi. Vou falar de Shang-Chi, de Eternos, Homem-Aranha, que eu falo bastante de Marvel. Então se você gosta dessas coisas, se inscreve para você não perder esses vídeos. Nas telas finais deixar mais vídeos para vocês conhecerem melhor o canal, continuar sabendo o que está acontecendo com a Marvel, Shang-Chi, as notícias que estão saindo. E a gente se vê no próximo vídeo.